O governo federal vem elevando a pressão sobre o IBAMA pela liberação da exploração de petróleo na margem equatorial, sobretudo na chamada Foz do Amazonas, uma região oceânica que vai do litoral do Amapá, no extremo norte do país, e desce até a costa do Pará. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já avisou que essa análise deve ser técnica e não política. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, do interior de São Paulo, inclusive de Bauru, garantiu que não cederá à pressão política e que não vai mudar a atuação do órgão. Já disse também que não cabe ao IBAMA avaliar a política energética do país, mas sim a viabilidade do ponto de vista ambiental. A Petrobras quer explorar todo o potencial da região e tem o apoio do presidente Lula, que vem criticando sistematicamente a atuação do Instituto. Por outro lado, ambientalistas reforçam os riscos ecológicos. A gente estava falando agorinha mesmo, agora há pouquinho, sobre essa questão de um conflito entre o que é político e entre o que é técnico. Quando há um conflito desses, quem é que se sobressai? A turma que estava falando que, infelizmente, são as opiniões políticas. O Leandro defendeu que, por vezes, as opiniões técnicas é que têm sobressaído. Neste caso, está muito evidente que a opinião técnica do IBAMA vai ser tratorada pelo presidente Lula. Ele está criticando. Ele fez até uma insinuação em relação à ministra Marina Silva, que é um recado, falando que a ministra Marina Silva é inteligente, ela não vai ser contra, antes dela se manifestar, né, diretamente. Claro que já se manifestou outras vezes indiretamente, quando esta pauta não estava tão em evidência como está agora. Então ele já dá um recado para ela. Você vai concordar comigo. Exato. Porque eu estou falando para todo mundo que você é inteligente, que você pensa como eu, de explorar lá na foz do rio Amazonas. E aí, Leandro, nesse caso, pressão sobre o presidente do IBAMA, que pode cair, hein, Rodrigo Agostinho, e também pressão sobre a ministra Marina Silva. Desculpa eu cortar mais uma vez, Leandro, mas o Rodrigo Agostinho não vai cair. Caso a Tabata assuma o Ministério da Ciência e Tecnologia, Rodrigo Agostinho, que é o primeiro suplente, ele sobe como deputado federal a Tabata Amaral. Mas é isso. Mas ele cai pra cima, né? Só que peraí, Raquel, tem uma peça solta nesse quebra-cabeça, porque há algumas informações de bastidores que também cogitam a Tabata Amaral como ministra do Meio Ambiente, abrindo uma vaga para o Rodrigo Agostinho na Câmara como deputado federal. E aí, essa ida da Tabata para o Ministério do Meio Ambiente teria a ver, naturalmente, com a resistência da Marina em ceder à intenção do presidente de explorar lá na Foz do Amazonas. Leandro? Podemos ter Tabata ministra do Meio Ambiente no lugar da Marina? Ou da Ciência e Tecnologia? Isso eu vou até na Bet apostar que é contra, porque eu vou ganhar dinheiro. Você e o governo, porque tá taxado, né? Agora, a Bet. Cara, tomara. Eu gostaria de pagar 10 milhões de reais de imposto de renda, que significaria que eu ia estar ganhando muito mais. Tá bom. Explica. A Tabata só vai se for ciência e tecnologia. No microfone, Cássio, vai lá. A Tabata só será ministra se for ciência e tecnologia ou educação. Não, e educação, vamos combinar que... Inclusive, ela já aceitou, ela já sinalizou de forma positiva o Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, fala lá, Leandro. IBAMA e exploração da margem equatorial. Porque a gente fala Foz do Amazonas, parece que é ali no estuário do rio, né? E é a 500 quilômetros de distância da costa. Então, assim, o termo técnico correto para se utilizar aqui é margem equatorial e não Foz do Amazonas. O IBAMA tem que apertar tecnicamente mesmo. O Ministério do Meio Ambiente tem que apertar tecnicamente mesmo. Agora, não é competência de nenhum desses dois órgãos, não tem previsão de responsabilidade deles para dizerem se pode ou não perfurar, se deve ou não perfurar. O que eles devem dizer é quais os parâmetros devem ser seguidos para isso, né? E felizmente, acho que a Petrobras é uma empresa que tem capacidade de atender a todos os critérios, porque é uma empresa de ponta no mundo petrolífero, no mundo todo. Então, Koba, sou muito criticado até pelos meus colegas ambientalistas, né? Apesar de ser um fã incondicional da Marina Silva, sou criticado porque tenho a visão de que deve ser explorado esse petróleo e ele deve ser explorado inclusive para que o Brasil disponha de recursos
para investir na transição energética, para investir na transição ecológica, para investir no novo ciclo de desenvolvimento, que é de uma economia verde. Ainda que o Donald Trump vá atrasar isso alguns anos, né, no mundo, o próximo ciclo de desenvolvimento vai ser na transição verde. E o Brasil tem que usar o dinheiro que vai ser gerado por esse petróleo para isso. A informação completa desse que tem sido chamado de um novo pré-sal é que são 5 bacias lá nessa região, margem equatorial, que uma dessas 5 regiões se dá justamente na Foz do Amazonas. Então seria uma apenas de muitas outras bacias ali, todas regiões importantes para as questões ambientais ali, enfim, e que são prioridade da defesa do IBAMA, né? Mas essa coisa que o Leandro fala, né? Não é bem assim, tá 500 quilômetros. Meus amigos, se tiver um vazamento de petróleo num negócio desse, esses 500 quilômetros, eles passam assim, rapidamente, vira 10 metros. Vira daqui ali, o Davi Andrade. E essa preocupação, porque há histórico de outras explorações similares que geraram, pela própria natureza do risco da coisa, geraram vazamento. Se vaza petróleo nesse lugar aí, imagine só o desastre ambiental irreversível. Primeiro, né, o desastre em relação à natureza. E mais do que isso, o desastre em relação às pessoas, os ribeirinhos, as pessoas que já vivem ali em condições de dependência. Cadê o compromisso com o verde, o compromisso com o meio ambiente? Foi por esse, foi por esse motivo que a Marina cedeu à Frente Ampla da Democracia, porque, segundo ela, o presidente havia se comprometido com as pautas ali, as prioridades da rede de sustentabilidade e das pautas ambientais. Davi Andrade, e aí? Tem um detalhe importante, né? A licença que o IBAMA tem que outorgar, a licença de pesquisa, é a primeira, né? A licença de pesquisa. É para perfurar, para ver se tem petróleo ali, né? E aí parece que a exigência do IBAMA foi que a Petrobras instalasse um posto avançado mais próximo, exatamente para evitar isso que você está dizendo, Koba. Se algum acidente ocorrer, já foi feito. Então parece que a condicionante do IBAMA já foi atendida, né? Agora, o que me parece claro é o seguinte: por que essa imposição do presidente Lula em relação ao órgão técnico, como o Leandro disse? É necessidade de dar uma notícia boa, gente. O presidente quer falar assim: olha, estamos aqui no pré-verde, sei lá como é que vai chamar, é um novo pré-sal aqui na floresta amazônica, olha que coisa maravilhosa, o petróleo é nosso. É essa que é a coisa, ele precisa garantir a notícia boa, porque ele só dá notícia ruim, a economia só dá notícia ruim, então ele precisa, por isso que ele quer tratorar o órgão, quer mesmo, e por isso que a Marina Silva não fala nada, está escondidinha lá no canto dela, porque o presidente precisa de fato dar uma notícia boa. Essa seria uma ótima notícia para o governo Lula, né? Tem petróleo na Amazônia. Koba, a gente critica tanto a burocracia, não dá pra gente exaltar a burocracia quando ela está atrapalhando alguém que é contrário aos nossos interesses. Eu vou voltar um ano atrás, aquela suposta guerra Venezuela-Suriname. Por que a Venezuela, o Chaves, dentro daquela... O Chaves não... O Maduro. Sucessor. Exato, dentro daquela loucura dele, queria tanto invadir o Suriname. Guiana Francesa. Guiana Francesa ou Guiana? A Guiana Francesa. Por que ele queria tanto essa invasão e por que nós falamos tanto que a Guiana era o país que mais crescia economicamente no mundo? Por conta desta mesma bacia de petróleo. Então eles já fizeram as pesquisas, já fizeram a estrutura e já estão explorando. O Brasil usaria a mesma tecnologia para extrair da mesma bacia. Economicamente, nós somos dependentes, a gente já falou aqui no dia de hoje, de diversas commodities, e é óbvio que o petróleo, seja ele do pré-sal, seja ele de onde for, extraído com responsabilidade, nos ajuda e nos ajuda bastante. Então, a gente conhece os técnicos do IBAMA, principalmente quem atua minimamente no agro, sabe que algumas coisas que saem do IBAMA, imagino que sejam com boa vontade, mas atrapalham muito o agro e atrapalham muito outras coisas por excesso de preciosismo. Talvez o presidente tenha dado um recado por conta desse excesso de preciosismo que tem atrapalhado o desenvolvimento do Brasil. Ninguém quer ver a Amazônia devastada, mas a gente quer um país melhor. E se essa reserva de petróleo ajuda no desenvolvimento do nosso país, seja quem for, isso precisa andar.
Não, mas vamos ser sinceros. Por que esse tópico que lá atrás, em 2024, foi negado pelo IBAMA a licença inicial desta exploração? Eu concordo, não cabe ao IBAMA proibir, mas cabe ao IBAMA regulamentar, ver as condições e ver o risco para o meio ambiente. E a partir disso, eu acho que é muito diferente da discussão, até mesmo dentro do agronegócio, porque aqui os efeitos realmente podem ser catastróficos e devem ser avaliados. E aqui eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto é por que isso volta nesse momento. Vale mencionar que lá, neste dia, quando o Lula disse todas essas coisas em relação a Marina Silva e a postura, estava uma figura interessante, Davi Alcolumbre. E o que Davi Alcolumbre tem a ver com tudo isso? Davi Alcolumbre vem de um estado que, caso isso seja possível, o Amapá, ele teria ali toda uma lógica de arrecadação potencializada. E ele mesmo soltou uma indireta naquela reunião em relação a essa situação econômica. Então não é uma pauta só do presidente da República, é uma pauta do presidente do Senado. Isso dá uma configuração para esse jogo político de vontade de aprovar determinadas questões que torna tudo ainda mais interessante. E aqui tem outro detalhe. Por que a Marina saiu do governo Lula em 2008? Por desavenças em relação à retirada de projetos do Ministério do Meio Ambiente, que ela era ministra, que era o projeto Amazonas, para a pasta ali que era mais voltada ao desenvolvimento econômico. E por várias outras decisões, como a questão do Xingu, questão com população ribeirinha, que na perspectiva dela deixavam o meio ambiente em risco por uma questão econômica. O mesmo está acontecendo aqui. Mas aí também faltou o jogo de cintura da ministra de entender que determinados governos cometem os mesmos erros sempre, se pautando em pautas que no final do dia eles não seguem. Se a gente pega um discurso do Lula, do presidente Lula, lá em Paris, falando sobre a questão da Revolução Verde, sobre a questão da proteção dos povos, e a gente vê ele quase rindo de uma possível proibição em relação à exploração por um risco, a gente vê uma dicotomia enorme de mensagem, porque esse compromisso com pautas, ele é relativo à situação econômica e ao benefício que isso pode trazer para ele no sentido ali de negociação com o próprio Centrão. Então aqui a gente vê uma descredibilização massiva do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva e dos órgãos definitivamente competentes, deixando com que a política e o benefício econômico sobressaiam aos deveres que eles mesmos assumiram em relação às pautas ambientais. Isso é, sim, o técnico perdendo para o político. E aí você em casa faça o seu juízo de valor. Quem votou nele não está satisfeito com isso, né? Vale mencionar isso. Quem é mais contra essas questões aí, quem não está tanto com a pauta ambiental, não está se importando de fato. Mas quem votou nele sobre esse viés, num ano recorde, 2024, das queimadas na Amazônia, num grande problema, numa... Assim, até mansplaining, né, gente? O que é mansplaining? Ele virou para ela e falou o que uma mulher inteligente pensaria. Cadê a militância nessas horas, né? Fica o questionamento. Verdade, tem a militância ambientalista e a militância feminista para ter uma pauta aí para discutir. Agora, se eu entendi bem, Acácio, você está falando que o IBAMA não pode proibir, ele tem que dar um parecer, é isso? Exatamente. Ou seja, é uma opinião. Se é uma opinião para ser seguida, é outra conversa. Se serve, a questão é a seguinte, qual é a minha crítica, Davi? Eu quero saber a sua. Se a gente tem um órgão técnico como é o IBAMA, e ele dá um parecer desfavorável, eu não vejo problema do governo ir lá e fazer mesmo assim. Só que daí, se der problema, tem que ser preso. Porque a gente tem um técnico falando. Aquele desastre passa a ser previsível diante da assinatura de alguém. E diante da previsibilidade de um órgão técnico, de pessoas que sabem, só fazem isso da vida, trabalham com isso, falando que não é bom fazer, e o cara vai lá e mesmo assim insiste, aí assume o risco, né? Assume o risco. Mas qual é a chance disso acontecer, Davi Andrade? E aí? Eu acho que da Petrobras se instalar contra uma condicionante da IBAMA, acho que... vai lá e faz a exploração mesmo com o parecer negativo do IBAMA. E aí? E depois dá um BO, dá um problema, eu acho que a Petrobras não vai fazer isso, né? O IBAMA determinou uma condicionante muito clara, né, Leandro, que é a fixação de uma base próxima da exploração, exatamente para evitar Justamente porque eles falaram que essa distância aí... É muito grande, não dá tempo de socorrer se precisar. Essa que é a questão. Então, eu acho o seguinte, o IBAMA fixou uma condicionante técnica que a Petrobras tem que atender. Agora, eu concordo com a Cássio. O tempo de maturação dessas análises do IBAMA, nos órgãos de licenciamento ambiental no Brasil, são enormes, né? A média são 2 anos. Você imagina um empreendimento depender de um licenciamento ambiental. E nesse caso da Petrobras, um licenciamento ambiental não é para operação. É o primeiro nível de licenciamento, é para pesquisa. Você ainda tem depois o licenciamento para instalação, que são outras condicionantes, para depois você ter efetivamente o licenciamento de operação, que são outras condicionantes mais graves ainda. Nós estamos no primeiro nível. Mas um ponto é fato. Há uma burocracia terrível na concessão de licenciamentos no país, dos licenciamentos ambientais.
Talvez essa seja a crítica do presidente, mas eu penso que a urgência que o presidente quer nesse licenciamento na operação da Petrobras é para criar um fato positivo político para o seu governo. Esse que é o ponto. Domingão, 4h30 da tarde, você que está aí na sua casa depois de um almoço, talvez você seja como eu, igual o Ibama na minha casa. Eu sirvo lá para dar opinião. Se você seguido, não. Quer comer o que hoje, amor? Macarrão. Ah, então vamos pedir japonês. Então vamos pedir carne. Então vamos pedir outra coisa. É tipo isso. É, ovo, né? A diferença entre você e o Ibama é que quem quiser explorar o petróleo é obrigado a atender os critérios do Ibama. Né? Eu não sei se. Então é uma diferença mesmo, porque lá em casa, o que eu falo, ninguém tá nem aí. Eu tô igual a Voz do Brasil, meu amigo. Ninguém me ouve mais.